Pessoal, é um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que você esteja nos vendo, tá? Estou aqui com a Carmen, ela é candidata também a conselheira federal. A gente está fazendo uma série de vídeos com os candidatos a conselheiros federais. E Carmen, eu queria que você se apresentasse, queria que você dissesse quem é a Carmen e o porquê você quer ser conselheira federal. Olá, quero cumprimentar Renato Guimarães e todos os seus seguidores, agradecer por estar aqui na Engenharia Porto Orbe, podendo conversar com vocês. Eu sou engenheira civil, sanitarista e ambiental, tenho pós-graduação em planejamento urbano e regional, fui professora de diversas universidades, da UERJ, da Dona Filho, da Santa Úrsula. Também sou funcionária pública de carreira, né? Legal. Trabalhei na Sursan, trabalhei na Serra e mais recentemente a gente passou para o INEA. Legal. Então, também trabalhei na Secretaria de Obras do Estado, na Câmara Metropolitana e agora estou fazendo uma assessoria na Janessa. Então, tenho esse viés do saneamento e a parte ambiental, né? E no âmbito das entidades, trabalhei em várias, né? Eu digo trabalhei porque eu dirigia, mas também trabalhei. Você sabe que dirigente de entidade trabalha, né? Trabalha. Então, mais até mesmo que as próprias pessoas que compõem. Eu vou dizer que fui dirigente, mas trabalhei nelas todas. Mas fui presidente da CAES, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, que congrega servidores públicos, né? Fui vice-presidente da ABS-RJ, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Fui secretária da ABEA, Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos. Fui diretora do Clube de Engenharia e sou agora diretora licenciada do CREA-RJ, né, como conselheira da CAES. Você já conhece o sistema por dentro maravilhosamente. Meu primeiro mandato no sistema, no CREA do Rio de Janeiro, foi em 1979. Nós, na administração do presidente Devenson, da Cialeste Devenson, nós reformulamos o atendimento ao público, que era muito precário, ainda era ali na Avenida Rio Branco, né? E os engenheiros, os profissionais de forma geral, subiam vários andares para ser atendido, iam a Soberói, depois o ano 19, depois o ano 21, enfim. Eu jogando para o outro até a pessoa cansar. E aí a gente fez uma reformulação fazendo o servidor andar, né? O profissional fica parado e o servidor é que anda, ou o papel, ou enfim, o documento é que anda. E ao mesmo tempo implantamos o sistema computadorizado, o primeiro sistema computadorizado do país nos CREAs, né? Ainda era aqueles computadores imensos, né? E fizemos tudo isso utilizando os próprios servidores do CREA. Fizemos um programa de treinamento, tanto para atendimento como para a área de computação. Enfim, foi um trabalho muito rico. Depois fui assessora de mais 2 presidentes, né, na sequência, e agora voltei como representante primeiro mandato do clube e agora nesse segundo mandato da CAES, Sociedade de Engenharia e Arquitetos do Rio de Janeiro. Por que você quer ser conselheira? Qual é o teu objetivo final? A gente sabe que nós temos que ter propostas, né? Mas nós temos aquela que dá aquela fisgadinha no peito, não quero brigar por isso. O meu objetivo é esse daqui. Qual é o teu objetivo no conselho? No meu modo de ver, tem 2 objetivos muito importantes. A defesa da engenharia, né? O desenvolvimento dos profissionais, isso para mim
é muito importante. E o outro é a valorização das entidades, né? Porque se os profissionais não se congregam em entidades, eles não têm uma fala, né? E uma fala organizada, né? Claro que fala sempre tem, ainda mais hoje em dia, né? As falas estão mais fáceis, né? Existem duas formas. Mas a fala organizada que vem através da entidade profissional, isso é muito importante. Isso para mim e mais uma coisa, a questão da autorregulamentação. Eu defendo a autorregulamentação, já estiveram... Explica o pessoal o que é a autorregulamentação. A autorregulamentação é os próprios profissionais regulamentarem o exercício da sua profissão. Como é que o sistema Confecre desenvolveu isso? As entidades profissionais e as entidades de ensino se congregam num conselho regional, que no caso é o CREA, formam um plenário e ali se decide não só as diretrizes do exercício profissional, como também a fiscalização do exercício profissional. Então, somos nós disciplinando o exercício da nossa profissão e nós mesmos fiscalizando. Isso eu acho importante. Agora, recentemente, teve uma campanha de regulamentação, enfim, de criação de agências, e eu não sou a gente teve agora um probleminha, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, que aquele deputado federal Alex Fontaine tentou detonar com a 4950 e ele tinha algumas intenções com isso aí, né? No caso, ele queria tirar para que as empresas, para que os profissionais pudessem dar valor ao seu trabalho, vamos supor assim, dar liberdade às empresas de contratação, mais liberdade para as empresas. Só que o que estava acontecendo? Detonando com a lei, o profissional ia meio que ser coagido. Por exemplo, você está me pedindo, no caso o profissional ia chegar para o empresário e fazer a proposta de trabalho, não o contrário, né? Então o profissional ia falar quanto que ele queria ganhar. E aí, com certeza, o empresário ia falar, olha, mas o fulano me cobrou R$200, ia prostituir a profissão, né? E aí, quando a gente brigou, aquele negócio todo, e caiu esse jabuti, que foi colocado ali na PEC, os profissionais chamaram a gente e ficaram revoltados, falaram, gente, deixa isso cair, pelo amor de Deus. Porque nós saímos da faculdade, o nosso salário mínimo é de 8 salários mínimos, mais 20%, e as empresas não querem contratar a gente. Então, qual vai ser a contrapartida? O que você pensa sobre isso? Porque tem a ver com o que você está falando sobre autorregulamentação, sobre algumas coisas nesse sentido. O que você pensa sobre isso? Qual seria uma solução viável para esses profissionais? A galera está se formando, a galera quer mercado de trabalho e as empresas não estão contratando exatamente porque o salário mínimo a ser pago é muito alto. E o empresário paga 2 vezes, né? Bom, na realidade, a solução para isso é o fortalecimento das empresas nacionais. Nós tivemos aí uma derrocada das empresas, o sistema não se pronunciou, ficou inerte, né, com relação à derrocada das grandes empresas nacionais, por questão da Lava Jato, evidentemente, e nós não somos favoráveis a nenhuma corrupção, forma de corrupção, de roubo, né? Mas em outras ocasiões, quando houve situação semelhante na sua área, né, de computação, houve, não sei se você lembra da DataPrep, que era uma empresa pioneira, uma empresa privada pioneira da tecnologia, né, e prestava serviço basicamente para o governo, né, fundamentalmente para o governo, grande massa do governo, e teve um escândalo também. E o que foi feito naquela época? Preso o dono, não a empresa parou. Preso o dono e foi feito o quê? Uma intervenção. Sim. Né? Foi colocado o interventor. Olha, nós achamos que esse exemplo foi importante, porque depois a empresa e até virou estatal, né? Até se estatizou. Mas, enfim, nós achamos que não é via degradação do nosso salário, né? Porque hoje nós temos administradores de empresa ganhando mais do que engenheiro, nós temos os advogados também, quer dizer, todos os profissionais de nível superior hoje em dia têm mercado, e a engenharia sofreu um baque muito forte.
Sim. Né? Nós estávamos numa situação de pleno emprego, nós estávamos numa situação de carência de profissionais, quando de repente veio, e aí veio a pandemia também, quer dizer, foi uma sucessão de fatos desfavoráveis, né? Algumas pessoas querem oferecer uma contrapartida do seguinte: o profissional sai da faculdade, ele entra como engenheiro júnior, porque geralmente a pessoa volta para contato com analista. Depois ele passa a pleno, depois ele passa a sênior. Talvez seja uma solução, porque a pessoa chega no mercado com um salário mais, depois ele vai... Isso não invalida, né? Isso é até favorável à autoremuneração. Agora, o problema é que o sistema não coloca esses temas em debate. Porque a hora que o sistema colocar esse tema em debate, tá certo? Pegar a juventude, né, que aliás é um dos nossos temas principais aqui da nossa proposta, é a inclusão das mulheres e da juventude, né, dos jovens, né, dos jovens profissionais, participando do sistema, porque não participam. Eles têm, na verdade, uma certa aversão ao sistema. Né? A participação é pouca, mas por quê? Porque o sistema também não dá essa oportunidade. Então, esses temas são temas para serem debatidos. Você vê que a reformulação da 5.194, que é a lei que disciplina a engenharia, a lei de exercício da engenharia, foi feita vamos dizer assim, por iniciativa da Secretaria de Fazenda, do Ministério da Fazenda. Sim. Né? Não foi por iniciativa dos profissionais. E isso, nós já sabemos há muito tempo que essa lei está já um pouco ultrapassada. Então a gente já devia ter debatido isso. Mas com medo dos jabutis, né? A gente não debateu o assunto, mas já devíamos estar debatendo, e eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer, porque o substitutivo que está aí não é ainda suficiente, não é suficiente para alavancar o sistema, para levar o sistema para uma situação mais moderna, mais atual das profissões. Né? Isso tudo. Não adianta o que eu penso, o que você pensa, tem que ser um coletivo. Por isso é importante as entidades. Sim, e principalmente trazer, tipo assim, o profissional, o mais jovem, vamos dizer assim, está indiferente. Como é que gera interesse nessa galera? Entende? Porque assim, eles só tentam falar alguma coisa em grupos de WhatsApp, em Facebook, rede social, mas na hora que eles têm que votar alguma coisa, na hora que têm que participar, eles não participam. Por que eu falo isso? Não sei se você sabe, mas nós temos um evento que funciona dentro do CREA, que é o Encontro de Profissionais. O profissional só tem voz em duas ocasiões, ou no CNP, né, no CEP-CNP, quando ele vai para as micro-regionais, ele escreve a proposta dele lá, ele fala alguma coisa e é votado, aí vai para o CEP, depois vai para o CNP para ser analisado e vai para o CONFER. Ou através da entidade de classe. Né? Só tem essas duas situações. Ele chega, procura o conselheiro dele, o conselheiro dele vai lá no CREA e fala sobre se interessar também a entidade, vai lá e fala. E nós criamos uma terceira via, que é o encontro de profissionais, onde a gente pega e coloca o engenheiro de controle, faz o evento, convida os profissionais vão até o CREA e ficam de frente com a diretoria do CREA para poder expressar. Inclusive, teve uma dessas vezes que foi pesado, né? O profissional, eu falo, vocês são arrecadadores, isso aqui. E o nosso presidente, ele gosta do debate, né? Desempenho muito bom, todo mundo está muito satisfeito no encontro. Então, o que acontece? Essa foi a terceira via para poder ouvir esses profissionais. E, no entanto, a participação é muito pequena. Muito pequena. Não importa o horário, a gente tentou fazer de manhã, a gente já tentou fazer à tarde, a gente tentou fazer à noite. A participação é muito pequena porque o próprio profissional não tem interesse no sistema. Como que vocês pretendem fazer para que haja maior participação da juventude? Pessoal, na realidade, eu continuo a dizer que a participação tem que ser através das entidades. Eu defendo isso, e o que a gente precisa é convencer essa juventude e também transformar as nossas entidades profissionais para trazer a juventude. Porque antigamente, quando a gente se formava, ou mesmo um pouquinho antes de se formar, a gente já estava escolhendo uma entidade para se filiar. Os nossos professores, né, quem tinha estágio, né,
profissional, seus chefes, já traziam uma fichinha para você se inscrever. Eu, por exemplo... Já era incentivado quando assim que eu me formei, recebi uma fichinha da CAERJ, que meu chefe me deu, olha, você se associa. E não era só a ficha para se associar, a gente participava, a gente ia lá, a gente debatia, tinha reuniões. Então, isso eu acho que é a forma mais organizada, e a gente perdeu muito isso, né? E eu acredito que a gente pode voltar a ter, principalmente agora que a gente tem reuniões que podem ser feitas na internet, eventos na internet, palestras, enfim. As entidades podem abranger um contingente maior, até pessoas que não têm, às vezes, muito tempo. Agora, eu queria voltar sobre a questão do salário. Se a desregulamentação fosse boa, nós não teríamos hoje em dia, como nós temos, os servidores públicos reclamando do seu salário. Por quê? Porque o CREA não fiscaliza o salário profissional, nem segundo os juristas, não pode fiscalizar porque o servidor não se rege pela CLT, então não teria salário mínimo profissional. Nós estamos em dinheiro nas prefeituras de R$ 1.500. Um salário mínimo, né? Alguns concursos foram abertos e embargados. Então, como é que um profissional que se forma pode estar ganhando R$ 1.500, R$ 1.600? Tem lugares até que os salários são até inferiores, né? Uhum. E hoje em dia, por exemplo, até na prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos os salários iniciais abaixo de quase todas as outras categorias profissionais do superior. Sim. Então, se isso fosse bom, se desregulamentar fosse bom, se não ter um piso salarial fosse bom, por que os profissionais que não têm essa oportunidade estão batalhando? A grande solicitação dos servidores públicos é o piso salarial. Pode ser até um piso regional, entendeu? É colocar na nova legislação uma referência ao piso, né? E aí a gente pode até analisar essas situações peculiares, né? E, eventualmente, numa peculiaridade, você pode dar algum subsídio, existem várias formas, carga horária, né? Enfim, eu continuo acreditando que nós temos um princípio interessante. Agora, acho que existe uma certa ineficiência do sistema, né? Uhum. A gente preconiza a eficácia maior do sistema, muita regulamentação, excesso de regulamentação, né? A gente acha que deva ser feita uma consolidação das resoluções. Eu tenho um pensamento sobre resolução para... São até conflitantes, às vezes, quando você escreve muito, você acaba Deixa de analisar até o que já está escrito, né? Você acaba conflitando. Eu acho que a gente devia voltar a fazer ao espírito da lei, né? Quer dizer, o espírito. E não a letra da lei, porque a letra da lei ela é falha, porque quando você escreve fica uma coisa aqui, outra ali. Mas o espírito da lei, o espírito da regulamentação, ele é claro, entendeu? Tem o espírito. E se você segue aquele espírito, e aí quando você começa a escrever, esse espírito se perde, né? Verdade. Se perde porque você começa quer dizer, e aí o julgamento é importante. O julgamento passa a ser importante. E o julgamento, no caso do sistema, é feito por nós mesmos. Entendi. São os conselhos. Tanto o conselho do CONFRE, ao qual nós estamos nos propondo a compor, né, como dos CREAs. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos hoje foram surgindo diversas engenharias, A minha é uma que surgiu depois, né? No caso, quando me formei em Ciências da Computação e lá dentro fiz Engenharia de Computação, depois eu vim fazer outra graduação. E o CREA fez questão, na época eu lembro disso, fez questão de puxar, por exemplo, a Engenharia de Computação e Software, Mecatrônica, para regulamentar. Não, nós vamos ser os regulamentadores dessas profissões. Só que até hoje nada foi regulamentado.
E aí começou a se falar da criminalização do exercício ilegal da profissão de engenharia. Aí eu, inclusive, eu fiz uma live com o próprio Joel, que é o presidente do Confea, falando sobre isso e indaguei ele sobre isso. Falei, olha só, então quer dizer que se eu tenho um filho de 15 anos, 14 anos, e uma mulher que começa a me pedir placa de computação, e começa a estudar robótica, começa a desenvolver sistemas complexos de computação e tal, eu vou ter que impedir ele, porque aquilo ali é o papel de engenheiro de computação. Então eu vou ser preso, ele vai ser preso, como é que vai funcionar isso? Né? A gente vai impedir o avanço da tecnologia para os menores de idade. Aí eu te pergunto, Carmen, como que você pretende trazer essa... Você falou sobre isso, eu achei muito interessante, eu acho que talvez seja uma das melhores propostas assim, que eu vejo, como funciona, como é que você pretende fazer funcionar essa regulamentação de forma correta? Nós temos regulamentações de verdade para todas as engenharias. Por exemplo, hoje a Câmara, se eu fosse participar, é uma Câmara de Elétrica. E se eu for perguntar a qualquer conselheiro da elétrica sobre a minha profissão, eles não vão saber, como eu já fiz. E aí nós temos que associar tudo isso à ética. Um profissional... Bom, primeiramente eu queria dizer o seguinte, essa visão que você está falando, de novas profissões, novas especialidades, isso aí é uma realidade, isso aí não vai voltar atrás, não vai regredir, né? Nós é que temos que progredir. Sim. A engenharia que tem que progredir. Isso está se refletindo já nas novas diretrizes curriculares, que tem uma sistemática totalmente diferente da antiga. As diretrizes curriculares anteriores, né, que não está mais vigindo, era o curso básico e depois o profissionalizante. Não existe mais isso. Agora, as diretrizes têm uma carga horária e o profissional cursa as disciplinas, o estudante, né, ele cursa as disciplinas de interesse dele. Então, até isso fica complicado. Né? E nós temos dentro do sistema, e também não só no sistema, mas fora também, junto com o Ministério da Educação, a legislação, que dispõe que você não pode dar outro título que não aquele que está no diploma. Sim. Tá certo? Então, nós teremos aí uma quantidade imensa de títulos, né? Como é que o sistema vai lidar com isso? O sistema não discutiu isso. É isso que eu estou dizendo. Falta o sistema dar um salto de vanguarda à frente. Né? O sistema continua naquela sistemática de resolução, cada coisa que chega é uma resolução, e não está pensando no progresso e no espírito mesmo da legislação. E eu estava dizendo que a gente tem que... Primeiramente, eu acho que a gente vai ter que voltar a ser engenheiro, porque eu não sei quantos tipos a gente vai poder dar. E isso aí não é só para nós, a gente pode botar uma série de títulos, faz uma planilha também no bonde, né, e classifica os títulos, mas e a sociedade? Como é que ela vai entender que aquele profissional, qual é a especialidade daquele profissional? Então a gente também tem que entender, tem que passar para a sociedade. E eu acho que talvez ele tenha que voltar a ser engenheiro, mas não, esse é só um pensamento, é uma coisa que nós vamos ter que estudar. E é onde que entra a ética nisso tudo. Sim. Né? A ética é o seguinte, todo profissional, ele tem que saber até onde ele pode ir. Sim. Certo? Eu, na minha vida profissional, sempre fiz isso. E eu acho que todos devem fazer isso. Você sabe até onde você tem o seu conhecimento. Além daquele seu conhecimento, você ou não tem muita experiência, ou está inseguro, você chama o profissional. Chama o profissional capacitado, chama o profissional habilitado, né? Eu sempre fiz isso, a gente não trabalha sozinho. O projeto não é de uma pessoa só. Verdade. Né? E isso é ética, né? Isso faz parte da ética. É a sua ética profissional de você saber, porque está lá, um dos itens do Código de Ética é você ir até o seu limite de conhecimento. Assim, aí eu adjando uma outra assunto contigo, que é o seguinte, falando exatamente sobre limite de conhecimento, tá?
Antes nós tínhamos o CREA que cuidava tanto dos engenheiros agrônomos, né, dos técnicos, dos arquitetos. Os arquitetos saíram, montaram o próprio conselho, montaram o CAL. Depois os técnicos saíram, montaram o conselho deles. Hoje a gente está vendo já no ar funcionando o Conselho Federal de Engenharia Elétrica, tá? E nós temos hoje nascendo uma Federação de Engenharia Civil que quer se tornar um Conselho Nacional de Engenharia Civil. Como é que você enxerga essa criação de vários conselhos? Isso não é de regulamentação? De alguma forma, por quê? Porque toda vez que você divide, você tira do âmbito daquele conselho uma parcela. E aí, qualquer desentendimento entre as partes vai para onde? Para a justiça. Sim. Claro. Que é o que está acontecendo com os engenheiros e arquitetos. Né? Tudo que não se chega a um consenso vai para a justiça. Sim. Né? E aí na justiça a gente nunca sabe o que pode acontecer. Né? E também você atola a justiça com temas que eventualmente você poderia discutir internamente. Eu acho que vamos caminhar para isso. Né? E eu acho que é um exagero. Um exagero. E aí é que eu acho que a gente perdeu aquela ideia de que nós mesmos que regulamentamos a nossa profissão. Quem propõe, quem vota, são os profissionais, são as entidades. Sim. Então, eu acho que está faltando mais a gente discutir o exercício da nossa profissão. Nós, e aí quando eu digo nós, as entidades, todos nós. E eu acho que nós vamos ter que fazer isso. No meu modo de ver, o sistema tinha que ser o indutor. Sim, verdade. E não tem sido. Não tem proposto nenhuma discussão. Qualquer discussão que seja mais inovadora, mais futurista, é totalmente colocada dentro dos grilhões das deliberações. Entendi. Das decisões, das resoluções, entendeu? E aí, eu não sei, nós estamos ainda muito retrógrados, acho eu, nós engenheiros, agrônomos, geólogos, talvez algumas profissões estejam até um pouco mais evoluídas. Mas eu acho que com a entrada dos jovens, se a gente consegue colocar para dentro do sistema os jovens, você vê os plenários, seja do CONF ou do CREA, são plenários com pessoas já de bastante idade, né? Sim, verdade. São poucos profissionais jovens. Nós temos que botar essa juventude para dentro para a gente poder arejar o sistema. Não conseguimos chegar neles, né? Através de canais novos. E eu acho que nesse ponto é uma questão de conscientização. Uma das ações que eu acharia legal fazer, né? Colocar, no próprio atendimento, todo profissional, seja ele jovem ou mais velho, ele tem que ir de alguma forma ao atendimento do CREA. Então eu acho que deveriam se criar eventos convidativos, e esses eventos serem convidados através do próprio atendimento ali, do tete-a-tete dos profissionais, né? Mas aí você tem aquela questão, por exemplo, que o sistema lá, pelas resoluções, olha só como você, com a regulamentação excessiva, você atravessa o espírito da lei, né? O sistema lá, pelas resoluções, não pode trabalhar com os estagiários. O CREA Júnior, ele sofre problemas sérios, né? Porque os CREAs não podem aportar determinados recursos, não podem dinamizar determinadas... Eles são praticamente autônomos, né? Agora, se o exercício da profissão envolve a formação, se a própria conselho é composto de entidades profissionais e entidades de ensino, por que o sistema não pode abarcar também os estagiários, também
os formandos ou aqueles que estão ainda estudando. Isso aí é um incentivo a mais, né? Porque tá, até mesmo os estudantes, quando começam a ver o mercado, assim, já começa a porque você começa desde que eles conheçam o sistema, eles já veem o benefício do sistema desde a sua formação. E eu acho que isso também incentiva até a evasão. Poderia incentivar até a evasão. Então, eu acho que a gente precisa arejar o sistema. Eu sei que eu não posso prometer que nós vamos fazer isso, que nós somos... são propostas, mas essa é a nossa visão, certo? Com essa visão que nós vamos trabalhar lá no Conselho. Né? O importante é isso, a nossa visão é essa. Nós temos aqui 10, um decálogo de intenções, né? Mas não são só essas. Eu acho que mais importante do que esse decálogo é a gente passar qual é a nossa visão. Legal. Qual é a nossa visão do sistema. Verdade. Né? É claro que nesse decálogo, evidentemente, essa visão tá impressa. Né? Foram 10 propostas escolhidas, principalmente, né, por mim e pelo Granja, que é o meu Paulo Granja, que é o meu suplente, né, que aliás é uma pessoa também de muita experiência no sistema e também em entidades de classe, e também na vida profissional. E então a gente fez algumas propostas concretas, né? Mas onde o pessoal pode acessar essas propostas? O mais importante é a visão, hein? Onde o pessoal acessa essas propostas aqui? É Mudaconfia 2022. Ah, legal. Então, pessoal, Mudaconfia 2022, acessa lá. Carmen, vou tirar um tempinho para você dar suas palavras finais. Quero te agradecer já por te conhecer primeiramente, né? Uma pessoa muito agradável. E te dar essa oportunidade de você pedir o voto para o público, né? Na verdade, estamos falando da política da engenharia e isso é importante. Tá? Então, o espaço é seu, fica à vontade. Agora você olhando para a câmera. Bom, eu quero primeiro agradecer por terem nos escutado, né? E pedir a vocês que no dia 3 de novembro votem Carmen Petralha e Paulo Granja. Nós pretendemos fazer uma mudança no sistema, participar de uma mudança no sistema, evidentemente, e que, na realidade, gostaríamos que vocês também nos acompanhassem, estivessem conosco nessa proposta Mudaconfia. Muito obrigada. Valeu, pessoal, até a próxima. E não esquece de clicar no sininho se você gostou, de se inscrever no canal aí, tá? Um abraço, até a próxima. Obrigado, Carmen.